vocês que trabalharam tanto tempo fora, o brasileiro tem essa paixão, né, pelo futebol de uma maneira que, assim, a tua personalidade também, alguma coisa sobre ela é dita pelo time que você é. Então, se você é tricolor, você tem algumas coisas que associam a você. O botafoguense tem outra coisa. O Flamengo tem alguma coisa, enfim, né? O vascaíno também, tem que falar os 4 grandes aqui, senão daqui a pouco, né, tem o cancelamento da internet, né? Senão vira clubismo. É a mesma paixão, a relação que vocês viram, assim, do futebol lá, sei lá, não é uma coisa mais de paixão, uma coisa mais de profissional, de carreira. Como é que é a relação do povo, né, com o futebol nesses outros lugares que vocês trabalharam? Olha, a minha experiência é que o torcedor, ele é universal. É maluco em qualquer lugar. Eu acho que esse fenômeno essa paixão, essa convulsão social, né, provocada pelo esporte, por qualquer outro movimento nesse sentido, ela é um fenômeno mundial. Então, assim, eu pude perceber nos locais que eu trabalhei que o torcedor, ele comete as mesmas loucuras, vamos dizer assim, né, os mesmos exageros, né, em relação ao convívio, exacerbando, né, essa parte de torcer pelo clube em todos os locais, né. Óbvio que em alguns lugares a gente percebe que isso é um pouco mais forte, um pouco mais fraco, mas acho que eu entendo que esse fenômeno do torcedor, esse comportamento dele, é uma coisa bem abrangente. Eu acho que ela ocorre em vários locais, né, ao mesmo tempo, né, no mundo. A gente vê na Copa do Mundo, a Copa do Mundo é um exercício de observação antropológica maravilhoso, né? Perdão, você tem a torcida japonesa, que é assim, né, conhecida por seus serviços gerais no estádio também. E ficou muito marcado para mim a Copa da África do Sul, se não me engano, que tinha uma torcida assim muito da vuvuzela e aquela coisa, né, barulhenta pra caramba, assim. Né? Acaba sendo 2 formas diferentes de se expressar, de se relacionar. Né? Tem as peculiaridades locais, né? Mas acho que o corpo desse fenômeno, acho que ele é muito parecido. Então você não acha que tem... o brasileiro, ele é muito mais fanático do que o resto do mundo, não tem isso? Todo mundo eu não tive essa percepção. Eu acho que se você chegar na Itália, os caras são malucos lá pro futebol também. Mas a torcida italiana Mas será que é uma coisa do futebol, então? Ou por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem tipo futebol americano, tem beisebol, que eles são malucos por esse esporte também, a galera também é tão fanática quanto, ou o futebol no mundo todo, ele traz uma paixão mais forte? Eu acho que o futebol, onde ele é o primeiro esporte, né, nos Estados Unidos talvez seja diferente, porque não é. Então, masculino, né? Talvez esse fenômeno que ocorre com as torcidas aqui, a gente percebe aqui, deva ocorrer no futebol americano, no basquete, eu não sei, realmente eu não conheço a cultura lá. Mas onde o futebol tem um impacto maior, e normalmente onde ele é o primeiro esporte, eu acho que é um fenômeno global. Primeiro eu queria mandar um abraço, já que você falou em Angola, Moçambique, eu já estive, né, trabalhei na África durante 4 anos, dirigindo a seleção da Tanzânia, e tive a oportunidade de conhecer, jogar contra a seleção angolana, contra a seleção moçambicana, que eu gostaria de mandar um abraço também para os nossos, pros nossos alunos, né, os estudantes desses países. Eu acho que, só tirando um gancho aqui, o Marcelo falou, eu acho que os radicais, eles existem em qualquer país, seja na Alemanha, ou na Tanzânia, ou na China, ou no Japão, enfim. Eu acho que os radicais, eles existem, tem aquele núcleo de radicais. Mas eu acho que a paixão como um todo, eu acho até mais exacerbada, por exemplo, na Argentina, eu acho os torcedores mais fanáticos que os brasileiros. Uruguai também mais passionais, forte. Uruguai. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Para os dois lados. Mas a minha questão é, será que não seria em função do tamanho também desses países? Porque eu sempre falo isso com o Marcelo. Esses países menores, geograficamente menores, eles têm a facilidade de se unirem mais. Não é? Em todas as áreas, não só esportiva, política, social, não é? E o esporte, ele é uma consequência social.
em qualquer país que nós visitemos, em qualquer país que nós né, vamos trabalhar, você vai ver uma vertente social nisso. Por exemplo, no Egito, é um país até que eu tenho a possibilidade de vir a trabalhar em breve. No Egito, você tem mortes nos estádios ainda. Teve agora uma coisa de 3 anos atrás, mais de 100 pessoas morreram no estádio porque as 2 torcidas entraram no campo, mais de 100 mortos. Isso acontece por quê? Por causa de uma convulsão social. É muito difícil, e é legal porque a gente pode falar com vários estudantes de psicologia, você não pode desassociar o futebol da parte social, cultural, geográfica. O futebol, como você falou, Bruno, no início, Davi tinha mencionado isso aqui no nosso Yes. Você não pode desassociar o futebol das outras áreas da vida. O futebol é uma expressão de todas as outras áreas. Se você tiver, você vê eu vejo Premier League, né? Por uma questão de hábito, até de manhã eu gosto de ver um jogo organizado. Trabalhei na Escócia, inclusive fui o primeiro brasileiro a trabalhar no Reino Unido, dirigindo um time na Premier League escocesa. Isso em que época? Isso em que época? Que época? Não estou tão velho assim. Que época não? Era a época moderna. Era moderna ainda. Era a época moderna ainda. Não era dos cruzados, não. Não era da época dos cruzados. Não era dos cruzados. Isso foi... Tinha bola, né? Tinha bola. Isso foi bola de couro, de dinossauro. Nós somos experientes. Né? 2003. Foi em 2003. Enfim... Então, você vê o torcedor inglês, ele é um torcedor, você pode, quando a ESPN coloca, né, focaliza os torcedores, você vê os torcedores com famílias no estádio. Eu estive na Colômbia, no Sul-Americano, em 92, e me chamou a atenção, as famílias iam para o estádio em 92 na Colômbia. E as mulheres iam arrumadas como se fossem para uma festa. É mesmo? Então tem muito a ver com a questão... Aí a gente está falando da questão social, tem muito a ver com a questão social que está inserida no contexto. A cultura e como eles veem o futebol. Passa por um tempo agora, se não fizerem medidas... Já melhorou até no Brasil, porque essas brigas de torcida elas ocorrem de forma combinada, fora do estádio. Sim. É mais difícil você ver brigas de torcida nos estádios. Uma torcida combinando com a outra, tipo, vamos brigar. Isso, mas não é dentro do estádio, nas imediações, a 2 quilômetros do estádio, 3 quilômetros. Não é uma coisa espontânea, né? Não é uma coisa espontânea como era, mas é questão de educação. Sim. Então, o que a gente quer? Estou dando essa volta toda, porque... Não é para passar o tempo do programa, não. É para a gente deixar bem claro que você não pode desassociar o futebol das outras áreas da vida. E a gente falou isso, social, cultural, econômica. Quantos torcedores vão aos estádios? É um mercado gigante aqui. E o futebol virou um negócio. Virou um negócio. Quantos torcedores, Marcelo? Você viu, Marcelo teve agora no Sudão, Marcelo pode falar. Marcelo teve no Sudão antes da Guerra Civil eclodir. Foram 1 ano, 2 anos antes. Né? Teve no Marrocos, que é uma outra situação. Foi muito bem na Copa. Foi muito bem na Copa e refletiu, ele pode falar um pouco sobre isso. Então, acho que tudo é um reflexo da questão social. E o Sudão é um país efervescente, aquela coisa que vai estourar uma guerra a qualquer momento. E foi a primeira guerra civil que houve. Quer dizer, o torcedor ele é o reflexo disso. Né? Quando você tem uma revolução, eles estão insatisfeitos com o governo, eles vão expressar isso no campo. E o governo vai usar o futebol como um instrumento... Isso é o outro perfeito, Davi. E o governo vai usar o futebol como foi usado várias vezes no Brasil. Como é. Eu não posso me ater muito nisso, mas como várias vezes, né? Então, assim... A gente aqui é um podcast política fria, assim. A gente nem nunca entra... Mas o dirigente brasileiro, que na sua maioria também é político. Então, a gente vai entrar em várias questões. É legal, porque a parte sociológica, ela interfere diretamente no futebol.